Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Redatores. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você vai fazer o concurso da Polícia Civil que vai acontecer agora no domingo. Concurso esse da banca Funesc/UES. Eu acredito que você já tenham visto os outros vídeos aqui do canal, né, onde eu já corrigi redação, concurso da Polícia Civil, onde eu já falei sobre temas, sobre argumentos, sobre introdução. E esse é o nosso último vídeo pré-concurso, para te passar algumas orientações essas que eu já passei para os nossos alunos do Discursivo Redatores, lá no nosso grupo do WhatsApp, onde nós temos lá os nossos concurseiros. Você vai encontrar, inclusive, vários conteúdos gratuitos, pessoal conversando sobre concurso, compartilhando informação. Se você quiser entrar nesse grupo, o link vai estar na descrição desse vídeo. E assim você poderá com a gente fazer uma interação aí e aprender muito sobre essa área do concurso público e comigo sempre com a área da redação. Qual é o assunto desse vídeo? Como vocês puderam até ver aqui no próprio título do vídeo, é o que fazer no dia da prova. Afinal de contas, a prova é domingo, professor. Eu não sei exatamente qual procedimento tomar. E eu separei para ti algumas dicas, inclusive dica a respeito de que caneta usar, quais são as melhores canetas, para facilitar, né, a tua produção textual na prova do domingo e para até impedir que tu seja penalizado por motivos fúteis. Então, o assunto dessa aula, ou desse vídeo, vou já espelhar aqui minha tela, é o que fazer na redação no dia da prova. Vamos para o nosso material. Eu coloquei assim, orientações. Eu vou explicar cada uma dessas orientações. Algumas das orientações, elas são orientações físicas. Em que aspecto? Né? O que você vai fazer fisicamente em relação ao que levar para a prova, né? Fator material. E outras são questões mesmo prática. A primeira dica, sem muita enrolação aqui, do que você tem que fazer na prova é levar pelo menos 2 canetas pretas de tubo transparente, tá? Renan, depois de várias aulas que eu assisti de ti, me diz aí que caneta levar. Eu já expliquei várias vezes para os meus alunos. Eu sempre faço Enem, sempre que tem algum concurso público com redação também faço, né? Não vou fazer esse da Polícia Civil, porque, enfim, eu já sou concursado, mas como professor eu sempre faço Enem. E pela prática de Enem vestibulares, eu sei que, sim, caneta importa. Importa por conta da espessura da sua letra, importa por conta de você ter canetas de marcas ruins que vão borrar, importa por conta do espaçamento entre as suas palavras. Então, eu sempre falo assim, meu jovem aluno, as melhores canetas são canetas de espessura 0.7. E tem algumas canetas que eu tenho um carinho especial que eu quero compartilhar com vocês, estou até com alguns exemplares, que se você ainda tiver oportunidade, você compre, tá? A mais acessível e a mais popular, canetinha de R$ 2, essa canetinha da Compacto. Não sei como é que vai ser o foco da câmera, mas é um Compacto 0.7. Você encontra em qualquer bodega, qualquer loja de material escolar, você vai encontrar essa canetinha da Compacto. Ela é uma excelente caneta de entrada para quem vai começar a fazer redações para concursos públicos. Caneta de entrada, não quer gastar? 0.7. Está começando a estruturar o teu texto? Compacto. Só que tem 2 marcas que eu sou literalmente apaixonado por elas. A primeira marca, a segunda marca é a Joca Office, a MyTech 0.7. Eu gosto da leveza dessa caneta. Ela não mancha, para que ela possa escrever também é muito boa. Eu vou inclusive colocar o nome das canetas na descrição desse vídeo para que você possa, né, pesquisar. Vai fazer outro concurso público, não deu tempo de comprar, né? Você vai lá e pesquisa. Agora, e é assim, é baratinha, você encontra por R$ 3, R$ 2,50, né? É um pouquinho mais caro que a Compacto, mas é barata. Agora, o meu xodó, assim, para mim e assim, eu não estou sendo patrocinado. Inclusive, se tiver alguém da Pilot vendo esse vídeo, quiser patrocinar, eu aceito de coração, porque eu gosto muito dessa marca. A minha marca de caneta preferida para redação é Pilot. Meu amigo, você não sabe como essa Pilot 0.7 ela é maravilhosa.
Você que precisa escrever muito, que tem a letra pequena, que não quer borrar o teu texto, que tem medo de borrar e rasurar, essa é a melhor caneta. Ela não é uma caneta barata. Eu já até antecipo para vocês que no mercado vocês poderão encontrar essa caneta por 7, 8 e até R$ 10. Mas sem dúvidas é uma caneta que vai te gerar zero arrependimento. Para aquele concurseiro, para aquele redator que já está na estrada e sabe da importância da caneta porque ele já escreve muito e ele quer assim um texto impecável, onde a letra vai ficar bonita, onde não vai ter borrão, onde não vai ter mancha, onde a espessura da letra vai importar para o espaçamento, Pilot 0.7 é essencial. Você que não comprou ainda a sua caneta, você que já vai fazer o concurso, está por Fortaleza, vai dar uma voltinha no shopping, dá uma procurada, tá? Então, prioridade, Pilot 0.7. Não encontrando no Pilot 0.7, tem a Mytec. Existem outras canetas 0.7, eu confesso para vocês que eu desconheço, né? Mas assim, para concurso, muito bom. E assim, não achou nenhuma? Vai de compacto 0.7. Nada contra as duas marcas que eu vou citar agora, mas Faber-Castell e Bic, principalmente 1.0, não são boas para redação. Elas são boas para gabarito. Essas canetas de espessura mais grossa, 1.4, 1.2, 1.0, ela é muito boa para gabarito. É até interessante ter uma caneta para o gabarito e uma caneta para redação, porque o do gabarito você pega uma caneta de espessura mais grossa para que você possa preencher o gabarito até mais rápido. Mas para redação, 0.7 é o essencial. Então fiquem essas marcas das canetas. Eu não estou sendo patrocinado, já falei para vocês, mas eu vou colocar no grupo aí a descrição, beleza? Outra dica maravilhosa aqui que eu quero deixar para vocês é: começa pelo rascunho da redação. Eu sei que vocês têm 100 questões, eu sei que vocês têm redação, tá? E tem gabarito. Eu vou dar a mesma dica que eu dei para meus alunos. Não deixe a redação para o final. Não deixe a redação para o final. Qual o perigo de deixar a redação para o final? Você vai fazer na pressa. E se você fizer redação na pressa, você vai errar. E a UES, ela é uma banca de penalidade quantitativa. Quanto mais eu errar, mais ponto eu vou perder. E se você fizer redação na pressa, você vai errar. O que é que eu tenho que fazer? Começa pelo rascunho. Até porque, se você for deixar a redação para o final, levando em conta que são 100 questões, você vai fazer essa redação cansado ou cansada. Não compensa. A redação, você tem que entender que ela tem uma importância porque ela que vai criar lista de classificados e cadastro de reserva. Os classificados serão as maiores notas de redação, pessoal. Isso é fato. Então você tem que ter esse carinho para a redação para ter a certeza de que quando tiver a chamada e a nomeação, o seu nome está no topo da lista. Então começa pelo rascunho. O que é que eu faria nessa prova? Faria meu rascunho, depois responderia as questões que eu sei responder, depois passaria a redação a limpo e só por último eu iria analisar e chutar as questões que eu não sei. Para mim, eu já testei essa estratégia, eu passei no meu concurso usando essa estratégia, que fique bem claro, não foi essa estratégia que me fez ser aprovado, mas eu fui aprovado usando essa estratégia. Não tem para onde fugir, tá? Você vai começar pelo rascunho, depois você vai responder as questões que você sabe, depois você passa a redação a limpo no meio da prova, não deixe para o final, e por último deixa gabarito e chutar as que você sabe e não sabe. Agora vamos para dois pontos interessantes que tem gerado muito debate, principalmente quando sai o local de prova. Primeiro, essa questão da rasura, né? Renan, como é que eu rasuro? Isso aqui é uma informação confidencial que eu passei para os meus alunos do Discursiva Redatores. Se você é lá do Discursivo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Saiu uma orientação aí, junto com o local de prova, a respeito de quando você errar, você tem que cobrir todo o erro. Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês são dois recortes de dois espelhos de redações de alunos. Alunos que fazem vestibular, que é a mesma banca.
E a UES, em todos os concursos e vestibulares, ela sempre aceitou a rasura da seguinte maneira: ou você faz, como no exemplo 1, pinta tudo, que é a interpretação que muita gente está tendo, ou você simplesmente pode só passar um traço em cima da palavra e tá tudo bem, sem precisar pintar tudo. Eu sei que lá no caderno de informações ele ressalta que você tem que colocar a forma correta ao lado, mas eu já vi diversos alunos que depois que terminaram a redação perceberam o erro, foram corrigir, pintaram e colocaram a forma correta em cima. Eles não foram penalizados por isso. Obviamente, você está passando a limpo, errou, você pode colocar ao lado. Mas vamos supor que você terminou toda a redação a limpo, verificou que tem um erro, pode fazer isso aqui. Afinal de contas, o que é que tu tem a perder? Nada. Já não estava errado? Tu fazer um riscozinho ali e colocar a forma em cima, ora, você não perde nada, tá? E nunca vi ninguém sendo penalizado por isso. O que eu faria? Se você tá com medo, faça o exemplo 1. Agora, se você vê que isso é besteira, que é uma preocupação desnecessária, faça o exemplo 2. O que eu estou mostrando são exemplos de redações que foram nota máxima. Eu tenho diversos alunos que já fizeram S, tanto em vestibular como em concurso. Eu tenho total convicção do que eu estou falando. Agora, uma coisa que tem gente assim, que eu não estou vendo ninguém preocupado, que deveria estar preocupado, é sobre a margem. Eu dei até um exemplo aqui, ó. Não é, coloca na tua cabeça, para passar da margem da folha. Nem no hífen, nem na escrita das palavras. Essa situação foi de um aluno que, na primeira redação que ele enviou, eu até fiz a devida penalidade e o áudio comentando isso aqui, ele passa da margem aqui no final, ó, no canto direito. Não pode fazer isso. Isso é erro de translineação. Está no edital. Quando eu errar, desculpa, quando eu. Ah, não, a palavra não está cabendo, o que é que eu faço? Ou você coloca dentro da margem, ou você coloca sublinhando embaixo, preferencialmente ao lado da palavra, que está com a sílaba separada, e dentro da margem. Não recomendo colocar em cima, pois pode ser confundido com acento. Ou você coloca ao lado, ou você coloca sublinhando a palavra. Beleza? Então fica essa dica aí sobre rasuras e translineações. Outra coisa, uso de repertórios. É, né? Uma dúvida que muita gente tem. Isso aqui, a UES ela é muito taxativa. Não é para copiar repertórios do texto motivador. Vamos entender o que é repertório. Repertório, repertório é informação. Repertório é dado estatístico. Então, se no seu texto motivador ele tiver um dado estatístico, você não copia. O que você pode fazer? Você pode aproveitar alguma ideia. Por exemplo, o texto 1 fala sobre os impactos na saúde, os impactos no ambiente de trabalho profissional pela falta de cuidado com a saúde mental. Então, o profissional não cuida da saúde mental e traz impactos. Eu posso falar sobre os impactos? Pode. O que a UES não aceita é você praticamente transcrever. Transcrever informação em texto motivador gera penalidade. Mas agora eu posso entender aquela informação no texto motivador e eu posso discutir com as minhas palavras. Existe uma diferença de usar uma ideia, até porque você vai acrescentar a sua ideia e você vai acrescentar a sua informação, sua análise, e nada de transcrever. Então, se tem um dado texto motivador, não transcreve. Isso aqui é do próprio edital. Outra dica interessante, né? Aqui é para alguém que não sei como foi que você estudou redação. Faça 4 parágrafos. Faça introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. De vez em quando alguém usa o seguinte argumento: ah, mas quanto mais eu faço, mais eu posso errar. É verdade. Quando eu olho para a gramática, faz total sentido. Só que você tem que pensar o seguinte: existe um total número mínimo de linhas de 25 linhas.
Se você fizer introdução, argumento 1 e argumento e conclusão, introdução, argumento 1 e conclusão, pode acontecer do seu argumento estar todo errado. Pode acontecer de estar um monte de conectivo errado, pode acontecer de ter uma frase enorme sem coesão textual e você vai ficar misturando um monte de ideia em apenas um parágrafo, e isso gera penalidade de texto. É muito mais inteligente você separar o seu argumento em blocos. Eu até já expliquei em outras aulas, o adequado é argumento 1, argumento 2. Argumento 1, critica o Estado, critica a mídia, critica a sociedade, fala sobre desigualdade social, fala sobre a importância, fala sobre a consequência, tá? Mas nunca, em nenhuma hipótese, eu nunca vi nenhum aluno meu, em nenhum aluno, em nenhum canto, tirar nota boa na UES fazendo apenas um argumento. Então, pelo amor de Deus, não vai inventar de fazer só um argumento, não. Não esquecer de colocar conectivo, isso aqui é o básico. Você tem que colocar os conectivos entre parágrafos e dentro do parágrafo, né? Gente, coesão textual. Aqui é o mínimo de preparação para a sua discursiva. Coesão textual. E a última, e uma dica bem interessante é, isso aqui, cara, é muito forte. Em hipótese alguma, deixe de citar as palavras do tema na sua redação. E assim, se não, presta atenção, cara, presta atenção. Se o tema é as consequências dos jogos de aposta e azar na sociedade, não é para deixar de citar nenhuma dessas palavras. Consequência, jogo de azar e sociedade. Porque se você deixar de citá-los, você pode correr o risco não só de fugir ao tema, mas tangenciar. Então, se o seu concurso quer que você fale sobre as consequências, sobre os efeitos do jogo de azar na sociedade, não é para falar só sobre jogo de azar. É para falar das consequências. O que é uma consequência? É uma coisa ruim. O que é que aquilo traz de ruim para a sociedade? É a mesma coisa se fosse assim, a importância do cuidado da saúde mental dos profissionais da segurança pública. Não é para falar só sobre saúde mental, é para falar sobre a importância do cuidado. Todas as palavras-chave do tema precisam aparecer no seu texto. E eu te recomendo uma coisa: coloque as palavras-chave do tema em cada parágrafo. Ah, mas eu não vou ser penalizado? Não vai. Você tem que deixar bem claro no parágrafo que está falando sobre o tema. Se você ficar enchendo o parágrafo de palavras genéricas, o avaliador vai entender que você não está fazendo uma discussão coerente sobre o tema. Então essas dicas aqui são dicas para que você possa fazer uma boa prova, e eu quero que você lembre exatamente isso aqui amanhã. Pessoal, eu espero que esses vídeos que eu criei nesse último mês aí no nosso canal do YouTube, eles possam ter ajudado vocês, tá? Tem muita gente que chegou, gostei muito do feedback, Renan, teus vídeos foram muito bons, ajudou e tal e tal. A gente vai estar abrindo Discursiva Redatores depois do concurso da UES para outros concursos públicos. A gente vai estar abrindo de novo. Esse curso completo. Correção, a gente consegue adaptar para a banca. Você tem contato direto comigo, tem suporte. Então, se você já está pensando em outros concursos públicos, já entra no nosso grupo, já aguarda as informações e tenham todos domingo uma excelente prova. Eu espero de coração um dia encontrar vocês por aí. Renan, eu nem vou te conhecer. Professor, eu via lá suas aulas, eu passei no concurso público. Espero de coração. O concurso público, ele muda a sua vida. Você vai ter uma estabilidade, vai conseguir financiar a sua casa, vai conseguir estabelecer as suas finanças e nunca mais vai acordar porque está com boleto atrasado e com medo de ser demitido. Tudo bem? Então, boa prova a todos e até um próximo vídeo sobre redação ou língua portuguesa para concurso público. Valeu, pessoal. Boa prova.